Nós vamos falar hoje de uma palavra maravilhosa que está no livro de Lucas, no capítulo 15, e no versículo 11 em diante, a parábola do filho pródigo. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e pequei perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Aqui tem a outra parte da história nos versículos 25 em diante, mas eu só vou me ater até os versículos 24. Aqui tem a história do filho pródigo, que era o filho mais novo de um pai que tinha 2 filhos, e ele era o filho mais novo. E aí um dia ele chegou para o pai e ele pediu a parte da herança, ele queria conhecer o mundo. E aí o pai deu a parte dele, e ele foi viver a vida, e ele gastou tudo. E só que teve uma fome naquela terra. E aí ele se viu sozinho, abandonado. E aí ele ficou pensando nos trabalhadores do pai dele, que tinha tudo melhor do que ele, porque ele já tinha perdido toda a herança. E os trabalhadores do pai dele tinham uma vida melhor que ele. E aí ele pensou consigo que ele ia voltar para o pai. E ele ia pedir perdão e ia dizer que ele tinha pecado contra ele. E ele ia pedir só para ser um dos trabalhadores. Ele sabia que ele tinha perdido o direito da herança. E ele sabia da condição dele. Mas o pai já estava esperando ele. E ele voltou e ele fez assim como ele tinha pensado. Pediu perdão ao pai, só que o pai se alegrou. E o pai vestiu ele de vestes novas. O pai pôs um anel no dedo dele. Diz que vestiu e pôs sandália nos pés também e matou um bezerro cevado. E se alegrou com ele e com os empregados. Aqui a gente vê uma história maravilhosa. E quantas vezes a gente se comporta como os filhos pródigos, né? A gente deixa a casa do pai, a gente gasta tudo, perde tantos anos que a gente tem na presença de Deus, construindo tantas coisas boas, tantas memórias boas, mas de repente, eu não sei porquê, a gente quer ir para o mundo, né? A gente quer aproveitar, a gente quer curtir, e parece que a gente esquece do amor do pai. Parece que a gente esquece que tudo que a gente precisa está na casa do pai. Todas as nossas necessidades são supridas ali, mas por um momento de ilusão, a gente quer ir para o mundo e a gente quer aproveitar o mundo. E a gente vai embora. Só que quando a gente está lá, a gente vê que aquilo não é tão colorido quanto parece. E a gente começa a se decepcionar. E a gente se vê sozinho, sem esperança. E muitas vezes a gente tem vergonha de voltar. A gente tem vergonha. A gente lembra do pai, da casa do pai, a gente lembra do amor do pai, mas a gente, às vezes, por orgulho, a gente não quer voltar. Mas esse filho pródigo aqui, ele voltou. Por que ele voltou? Porque ele conhecia o pai dele. Ele conhecia o pai dele. Então, quando nós nos comportamos como filho pródigo, a gente precisa lembrar quem é o nosso pai. Quem é o nosso pai? Ainda que você tenha perdido tudo que você conquistou durante toda uma vida com Deus, na casa de Deus, volte para a casa do pai. Porque o seu pai, ele não mudou. Você pode ter mudado de condição, você pode ter perdido
o seu nome, você pode ter perdido as memórias, você pode estar no lamaçal do pecado, mas ainda há esperança, porque o Pai te espera. O Pai não vai te julgar, não vai te censurar, mas Ele vai te abraçar, Ele vai se alegrar com você, porque o Pai ainda espera você. Não deixe que a vergonha, que o orgulho te impeça de voltar para a casa do Pai. Não deixa. Deus, Ele sempre surpreende. A Bíblia diz que Deus faz além daquilo que pedimos ou pensamos. Quando você voltar para a casa do Pai, você vai ver que Deus, Ele já está esperando você. E Ele vai se alegrar com você. E Ele vai restituir aquilo que você um dia teve na presença dEle. Fique em paz e volta para a casa do Pai. Imediatamente. Porque o Pai te espera e o Pai te ama. O Pai nunca te esqueceu. Fique com essa palavra hoje, nessa tarde. Que Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus.